Gente, então, hoje nós vamos finalmente finalizar efeitos da posse. Palmas para vocês, conseguiram passar por toda a trajetória da posse. E aí, gente, quando a gente começou, deixa eu admitir aqui, Pedro, Vitor, quando nós começamos a estudar efeitos da posse, eu disse para vocês que a posse é um fato jurídico, que gera efeitos jurídicos. E são esses efeitos que nós começamos a ver lá quando a gente estudou autotutela da posse. Lembra, quando o possuidor ele está se sentindo ameaçado, turbado, esbulhado, ele pode, por seus próprios meios, reagir àquela lesão ou ameaça de lesão e agir proporcionalmente àquela lesão até conseguir sua posse de volta. E aí, gente, nós então estudamos a autotutela, depois a gente começou a estudar os interditos possessórios, e nós vimos que os interditos possessórios, eles têm algumas características singulares às ações possessórias. E quais são eles? Interdito proibitório, no caso, para impedir uma lesão à posse quando o possuidor está sendo ameaçado de sua posse. Reintegração da posse no caso de esbulho e manutenção da posse no caso de turbação. Ok, até a última aula nós estudamos tudo sobre as ações possessórias, inclusive a diferenciá-las com as ações petitórias, que são aquelas onde o proprietário usa do título para reivindicar a posse. Tá? E aí, além desses efeitos que a gente estudou, além da autodefesa ou autotutela, além dos interditos possessórios, existem mais efeitos que a posse gera no mundo jurídico? Sim! Quais são esses efeitos? Esses efeitos mais simples que a gente vai estudar hoje para a gente finalizar essa matéria e começar na próxima aula a estudar sobre propriedade. Então, vamos embora. Olha só. Qual que é o primeiro efeito que a gente vai estudar hoje? Percepção dos frutos. Então, o primeiro efeito da posse de hoje, que nós vamos estudar para finalizar os efeitos da posse, é a percepção dos frutos. Professora, o que é isso? Fruto? Maçã, banana, ameixa, cereais? Também, mas não apenas estes frutos. Vocês vão ver hoje que fruto pode ser, inclusive, produtos de fábrica que foi possuída, esbulhada pelo possuidor, tá? E aí, então, eu preciso trazer alguns conceitos para vocês. Em primeiro lugar, o que é fruto? Fruto, a lei considera como sendo um bem acessório ao principal. Ah, beleza. E o que é bem acessório ao principal? É aquele bem que só existe por causa da existência do principal. O principal, ele existe por si mesmo. O acessório está ligado ao principal de forma que se o principal não existir, ele também não existe. Então, regra geral, o acessório, o bem considerado acessório, ele sempre vai seguir o caminho do bem principal. Essa é a regra geral. Mas a gente sabe que no direito as regras gerais têm exceções, até mesmo para a gente garantir uma equidade, né, entre as partes. Cada caso é um caso, a gente tem que analisar os casos conforme as suas peculiaridades e por que não aceitarmos exceções às regras gerais. O fruto é considerado pela lei como um bem acessório e segue o principal. Todo o destino do principal, o acessório segue. Como assim o destino do principal? Se a posse é de A, o acessório tem que ser de A. Mas se na justiça a posse foi determinada para B, o acessório segue o principal. O acessório também pertence a B. Então, regra geral, acessório segue o caminho do bem principal. Qual que é a exceção? A exceção, gente, é quando o possuidor é possuidor de boa-fé. O que é um possuidor de boa-fé? É aquele que se achava ser proprietário. Ele está ali na posse, trabalhando, produzindo, vivendo, residindo, jurando que é o dono. Por quê? Porque alguém levou ele na conversa, vendeu aquele direito que ele achava que tinha, mas não tinha. E é por isso, gente, que para eu garantir os meus... Eu, possuidora de boa-fé, que fui enganada por alguém que me vendeu aquela propriedade, e eu, boba, acreditei, não corri atrás. Boba não, né, gente? Porque, infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas não têm conhecimento ainda mais registral. Muitos advogados não conhecem direito registral, quanto mais a população. Então, tem gente que confia na boa-fé daquela pessoa que está vendendo a propriedade. Aí vai lá, paga direitinho, de repente descobre que o título, que aquele registro era falso, gente. Pensa. Tadinho, jurando que pagou o patrimônio e não era de verdade aquele título, na verdade aquela casa, aquele patrimônio já estava registrado. Isso acontecia demais em Goiás. Agora, de uns 20 anos para cá, que isso começou a ser fiscalizado, mas tinha muito cartório do interior que falsificava matrícula de imóveis.
O mesmo imóvel, gente, era vendido várias vezes para várias pessoas. Então, isso é uma questão muito grave e leva quem tem a posse, de fato, aquele que tem a posse que a gente considera produtiva, aquela posse que cumpre a função social da terra, né, da coisa. Então, cada caso é um caso. Regra geral, os frutos são do proprietário, porque fruto é bem acessório, segue o destino do principal. Exceção, o possuidor de boa-fé, aquele que foi enganado, aquele que jurava que era dele, se comportava como sendo o proprietário e descobriu com a citação do processo da ação petitória que, na verdade, aquela casa nunca foi dele. Ou seja, até o momento da citação ter chegado a ele, o que é citação, professora? O autor entra com uma ação, aquela notificação que vai avisar o requerido, a parte contrária, a parte ré, da existência daquele processo que foi ajuizado contra ele, se chama citação, tá? Então, no momento que o requerido, o possuidor de boa-fé, é citado da ação e toma conhecimento com essa citação daquele processo, que essa posse pode ser questionável, que ele não é o proprietário, na verdade, aí, gente, aí ele já toma conhecimento. Se ele continuar lá, ele é considerado possuidor de má-fé. Então, a boa-fé dura enquanto ele desconhecer que não é proprietário. Tá? Enquanto ele achar que é proprietário, ele é considerado possuidor de boa-fé. E aí, o 1214 do Código Civil, o artigo 1214 do Código Civil, fala sobre essa percepção dos frutos pelo possuidor de boa-fé. Lá no caput, o artigo 1214 diz: o possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, ou seja, até a citação, tá? Enquanto a boa-fé durar, aos frutos percebidos. Ah, então quer dizer que essa é a exceção. Sim, porque fruto é um bem acessório. Ele deveria ir para via de regra, para o proprietário. O possuidor de boa-fé é a exceção. Ele vai ter direito aos frutos produzidos, porém apenas aos frutos percebidos. O que é fruto percebido, gente? Para você visualizar essa questão melhor, tanto do fruto que vai para o possuidor de boa-fé, quanto os frutos que vão para o proprietário, eu preciso que você entenda a classificação dos frutos, que é super fácil, e eu vou dividir aqui com vocês na tela. Aí, ó, o quadrinho aí, ó. Espécie de frutos. Espécie de frutos, pessoal, estão conseguindo visualizar aí? Vão conversando comigo no bate-papo, inclusive dúvidas, tá? Olha só. Tem alguém aí? Só para eu saber? Eu tô falando sozinha? Ah, obrigada, Bruno. Gabi tá aí também. Oh, que beleza, gente. Eu achei que eu tivesse com meu amigo imaginário. Ninguém conversa comigo. Queridos, ó. Então, olha aí o quadrinho que eu fiz para vocês, ó. Espécies de frutos. Os frutos, quanto à origem, podem ser naturais, industriais ou civis. Os frutos naturais são aqueles, gente, que não tem intervenção humana. A natureza produz. Olha o nome aí, naturais. Naturalmente, os frutos são produzidos pela natureza. Exemplo, sim, as frutinhas lá do pomar, a laranja, a maçã, as crias de animais também, né? O leitinho da vaca, tudo isso a natureza se encarrega de contribuir para o proprietário ou para o possuidor. Esses são os frutos naturais. Existem os frutos industriais, esses aí, ó, a gente tem mais dificuldade de entender porque normalmente a gente ouve falar dos frutos naturais. Mas os frutos industriais são aqueles que exigem intervenção do trabalho do homem para que eles possam ter existência. O Gabriel está tentando entrar. Gente, tadinho do Gabriel, peraí, deixa eu salvar ele. Os industriais já precisam do trabalho do homem para que sejam produzidos. Um exemplo aí, que é regra geral das doutrinas, é a produção de uma fábrica. Ah, então quer dizer que uma fábrica também pode ser esbulhada? Sim, a sua produção. Essa produção que exige a interferência do trabalho humano é considerada como fruto industrial. E, por fim, os frutos civis. Os frutos civis, gente, não vão ter nem interferência humana, nem interferência da natureza. É a própria coisa que produz. Como assim? O possuidor está ali com um imóvel, uma casa, jurando que é dele, né, o possuidor de boa-fé, e aí ele aluga para um terceiro. Esse aluguel que ele recebe deste terceiro é um fruto civil. Legal, né? Facinho.
Então, quanto à origem, os frutos são classificados em naturais, industriais ou civis. E quanto ao seu estado, eles são classificados em pendentes, colhidos ou percebidos, estantes, percipiendos e consumidos. O que são os frutos pendentes? Os frutos, gente, que ainda estão presos ao bem principal. Ou seja, a vaca está prenha, né? Pendente, aquele fruto que é considerado lá o bezerrinho é um fruto natural, não é? Quando ele nasce, ele é considerado um fruto natural, mas a mãe dele, a vaquinha, tá prenha, gente. Tá gravidinha, né? Sofrendo aí na quarentena, não pode nem sair do pasto mais para passear. Então, esse bezerrinho que está na barriguinha da mãe é considerado pendente, fruto pendente. Ainda está inserido no principal. A maçã que está presa na árvore, aqui no Brasil a gente nem cultiva maçã, vamos dar um choque de realidade. A laranja que está no pé. A laranja está lá no pé e ainda não foi colhida. É fruto pendente. Outro tipo de frutos, colhidos e percebidos. Aí, ó, já é a laranja que foi colhida do pé, gente. Já é o bezerrinho que nasceu. Eles já foram colhidos, no caso da laranja já foi colhida, e o caso do bezerrinho já foi percebido, já nasceu. Os frutos estantes são separados e armazenados para venda. Então, óbvio que eles já foram colhidos ou percebidos. Os frutos percipiendos são aqueles que já deveriam ter sido colhidos, mas não foram, já passou da época da colheita, mas ainda está preso ao principal. A gente pode considerar como percipiendo. E os frutos consumidos são aqueles que não existem mais porque já foram utilizados, né? Super tranquilo aqui. Então, agora que vocês viram a classificação dos frutos, fica mais fácil de entender aqui, ó, esse artigo aqui, gente. Esse artigo aqui, o 1214, porque lá no caput está escrito assim, o possuidor de boa-fé tem direito enquanto ela durar, ela quem? A boa-fé dele, né? Ou seja, até a citação do processo, que aí ele descobre que a realidade não era tão parecida quanto ele imaginava. Era um pouquinho mais cruel. E aí, gente, ele tem direito só aos frutos percebidos. Ah, então quer dizer, olha lá, vamos voltar no quadro. O 1214 fala que o possuidor de boa-fé, quando ele perde a posse, uma questão, por exemplo, judicial, numa ação petitória, o proprietário chega lá na justiça, reivindica a coisa e ele descobre que ele caiu num conto, que na verdade ele não comprou aquele imóvel, foi um estelionatário que vendeu para ele, que o contrato dele era nulo, e aí ele é obrigado a restituir a coisa. Os frutos, ele vai ter que restituir? Se forem frutos percebidos, não. Se forem frutos percebidos aqui, ó. Se forem frutos percebidos, que a gente considera também como colhidos, a época da boa-fé, ou seja, até o momento que ele tomou ciência deste processo de licitação, esses frutos são dele, né? Então não vai ficar de todo prejudicado. Por quê? Por causa da boa-fé, gente. Agora, continuando lá no 1214. Ah, só uma observação. Lembra que eu disse que esse possuidor de boa-fé, ele, para ter direito a esses frutos, a essa percepção dos frutos, que é um efeito da posse, ele precisa imaginar-se sendo proprietário, para ele ter direito a esses frutos. Então, gente, para ele ter direito a esses frutos, ele tem que provar na justiça que ele está ali de boa-fé. Por exemplo, tem gente querendo. Eita, nós de novo. Tá, eu já vou lá, deixa eu só terminar esse raciocínio aqui. Pessoal, então, olha só, qual que é a obrigação do possuidor para ele perceber esses frutos aí? Ele precisa provar na justiça que ele é possuidor de boa-fé. O ônus da prova é dele. Se ele quiser perceber esses frutos que ele já colheu e não ter que restituir o proprietário desses frutos que ele já colheu, os frutos percebidos, ele precisa provar que ele está ali de boa-fé. Ele pode fazer o seguinte, na defesa dele no processo lá da reivindicatória do imóvel, que o proprietário entrou contra ele, ele junta o ato formal, o contrato, uma certidão que entregaram para ele, falsa, algum documento, mesmo que seja um documento nulo ou vicioso, mas que levou ele a erro, ele tem que mostrar para o juiz, olha aqui, isso aqui, me venderam isso aqui, olha aqui o documento, eu provo que eu sou o dono. Aí o juiz, desculpa aí, mas te enganaram, né? Então, possuidor de boa-fé. Aí ele tem direito aos frutos percebidos, ele não vai precisar restituir o proprietário. Deixa eu salvar o povo aqui que está na sala de espera, gente. Certo? Entenderam? A questão do ônus da prova, o possuidor, então, de boa-fé, ele pode perceber esses frutos, ele pode ter direito aos frutos. Por exemplo, de 2000 a 2005, ele ficou ali no imóvel. Durante 5 anos, ele acreditava ser o dono do proprietário.
o dono e proprietário. Eu sou dona e proprietária do salão. Ele achava ser o dono e proprietário, que são a mesma coisa, né? Dono e proprietário. Ele achava ser o proprietário do imóvel. E tá ali produzindo, tal, feliz da vida. De repente, chega uma ação petitória, uma ação reivindicatória, falando que tinha um dono, e ele não sabia, que na verdade não é ele o dono, é outra pessoa. E você sabia que essa nova pessoa que se tornou dona pode, inclusive, ter acabado de se tornar dona, só que o título dela é verdadeiro. Olha a sacanagem. O cara tá ali, tem 5 anos, aí vai restar para ele o uso capião, né? Ele vai ter que entrar com o uso capião, para o direito dele de posse ser estabelecido o tempo, o período, e ele conseguir a propriedade, né? Porque a ação de uso capião é uma ação que, pela posse, o possuidor consegue o título, a propriedade. Então, além de possuidor, ele se torna proprietário. Aí, gente, o cara tá ali, tem 5 anos, jurando que é o dono. De repente, me chega uma pessoa que acabou de comprar o imóvel. Uai, o que o senhor tá fazendo aqui? O senhor trabalha aqui, tá alugando? Como que é isso aqui? Ele, sou dono. Não, mas deve estar acontecendo algum problema. Eu acabei de comprar esse imóvel. Aí eles vão atrás, lá do cartório de registro, e percebe que o registro do rapaz que acabou de chegar, que é o justo, que é o título, que é o justo título, que é o verdadeiro. Olha que situação, gente. Isso dá até morte. Deus me livre. Então, gente, o que acontece? O possuidor de boa-fé, para ter direito aos frutos percebidos, ele tem que provar para o juiz que ele foi enganado. Se ele não provar, ele vai ter que restituir. Ele vai ser considerado como possuidor de má-fé. E o possuidor de má-fé tem que restituir todos os frutos percebidos à época da posse. Só lamento. E aí, gente, o parágrafo único do 1214 fala o seguinte: os frutos pendentes, ou seja, aqueles que estavam para ser colhidos, mas não foram colhidos, nem chegou na época de colher, era o bezerrinho que estava dentro da barriga ainda da vaquinha, não nasceu. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé, ou seja, quando o possuidor descobrir que, na verdade, a propriedade é de outra pessoa, quando ele receber a citação da ação reivindicativa de posse, devem ser restituídos. Depois de deduzidas as despesas de produção e custeio, devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação. O que esse parágrafo único está falando aqui, gente, do 1214? Então, o caput fala do possuidor de boa-fé, que tem direito aos frutos que já foram colhidos na época da boa-fé. Se a boa-fé cessa e ele continua colhendo, ou seja, o fruto estava pendente ali na hora que cessou a boa-fé. Ele permaneceu no imóvel, passou a ser possuidor de má-fé, porque ele já sabe da ação, já tem conhecimento. Só o conhecimento já o torna possuidor de má-fé. Se ele colher mais algum fruto daquele imóvel, ele vai ter que restituir. Aí, gente, se ele colher antecipado, ou se ele colher os frutos pendentes, na época que cessou a boa-fé, esses frutos ele vai ter que indenizar o proprietário. Então, percepção de frutos é um dos efeitos da posse, além dos que a gente já estudou. Quais eram os efeitos que a gente estudou? Quais foram? Autotutela da posse, eu reajo à agressão à minha posse com os meus próprios meios, imediatamente e proporcionalmente ao ato lesivo, até que ele cesse. Tenho direito também a ajuizar os interditos possessórios, que são as ações possessórias, que a gente levou um tempinho aí para estudar as suas características principais. Tenho direito à percepção dos frutos, o possuidor tem direito à percepção dos frutos percebidos, se ele for possuidor de boa-fé. Se for possuidor de má-fé, ele não tem direito a frutos percebidos, ele vai ter que restituir o proprietário de todos os frutos percebidos. Ai, mas e se ele gastou dinheiro na percepção daqueles frutos? Aí ele pode pedir ali uma restituição do que ele gastou, se ele provar, ou de má fé, né? Se ele provar que ele gastou dinheiro ali na percepção daqueles frutos, ele leva. Se não provar, só lamento. Só lamento, querido. Tá vendo a importância do advogado, gente? A gente salva o mundo, sério. A gente institui a paz social. Se essas pessoas tivessem consultado advogado antes de fazer a cagada de comprar um imóvel de um estelionatário, não teria passado por isso tudo. Uma consultoria hoje, que R$1.000, uma simples consultoria, se a gente for aí num escritório maior, aí quanto que ele vai ter perdido? Ele comprou uma propriedade no estelionatário, vai que ele pagou ali uns 100 mil. O que é melhor, pagar R$1.000 no ano para um advogado ou 100 mil? E ficar a ver navios, rasgar o dinheiro. Ah, pelo amor de Deus, gente, se valoriza. Ó, se vocês forem advogados, valorizem o seu trabalho, porque a gente é essencial para o planeta, você tá entendendo? Nós somos heróis e heroínas, tá? Não esqueça disso.
Tem muito advogado que faz cagada também, mas esse a gente tem que ignorar, porque o nosso paradigma, o nosso exemplo tem que ser o advogado bem-sucedido. Responsabilidade, então vamos sair, gente, da questão da percepção dos frutos, que é um efeito, né, pelo possuidor de boa-fé e de má-fé. A gente viu que só o possuidor de boa-fé tem direito a frutos. Olhe lá, só se forem os frutos colhidos ao tempo da boa-fé. Se não for, tem que restituir tudo pro proprietário. Possuidor de má-fé não tem direito a fruto nenhum. Próximo efeito da posse, responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa. Mesmo raciocínio, depende. É possuidor de boa-fé ou possuidor de má-fé? Enquanto ele esteve na posse, a posse foi deteriorada. Então, ele tem responsabilidade de pagar indenização para o proprietário que está chegando agora? Enquanto ele esteve lá, a coisa se perdeu de alguma forma. E aí, paga ou não? Primeiro, a gente tem que saber o seguinte, possuidor de boa-fé ou possuidor de má-fé? Artigo 1217 fala de boa-fé. E diz o seguinte, possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa a que não der causa. Então, gente, se o cara estava lá achando que era proprietário, ele consegue provar para o juiz que ele estava ali de boa-fé, achando-se proprietário, mas não era, caiu no conto do estelionatário, não se aconselhou com o advogado, quis ser mão de vaca e não pagar o honorário do advogado, que é merecido, se lascou. Aí, gente, nesse caso, ele só tem que indenizar o proprietário se for ele que tiver dado causa àquele perecimento da coisa. Tá? Então, ele tem que agir de boa-fé com dolo ou culpa para aquele dano da coisa, para ele ter que ressarcir o proprietário. Como assim dolo ou culpa? Eu ajo com dolo? Eu tenho que ir lá liberar o